Eu falei que eu viria, eu falei que eu voltava rapidamente. Aqui estou eu para falar com você que tá aí do outro lado, para falar com você que esperou eu vestir essa camisa aqui, ó, a camisa alemã, porque ele está prestes, se já não estiver assinado, Florian Wirtz. Here we go. Bem-vindo ao Liverpool. Será? Fala, caminhantes, tudo bem com você? De novo, vídeo relâmpago mais uma vez, assim como na semana passada. Aqui estamos mais uma vez para fazer mais um vídeo. Naquela vez nós falamos sobre ping-pong, Kerkez e Florian Wirtz. Dessa vez nós voltamos para falar sobre o alemão que está prestes a chegar ao Liverpool. Aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Estamos já terminando essa temporada. Domingo tem o último jogo, acabou de sair o pré-jogo agora, então já se liga aí, já vai correndo atrás de assistir o pré-jogo, mas esse vídeo aqui é para falar sobre tudo, exatamente tudo que aconteceu nessa sexta-feira maluca a respeito de Florian Wirtz, onde as coisas começaram a aquecer de uma forma absurda e culminaram num final de dia aqui na Europa, né, que aqui já são quase... quantas horas agora? Já são 9 horas da noite aqui, e as coisas vão começar a esfriar em termos de notícias. Aí no Brasil ainda são 5 horas para trás disso, né, então 4 horas da tarde. Vai começar a esfriar um pouquinho, porque aqui já é a noite na Europa e as notícias vão voltar a aquecer amanhã. Com certeza alguma coisa, algum burburinho irá voltar a acontecer. O fato é, Liverpool e Florian Wirtz. Uma coisa que pareceu de início como um burburinho, mas que agora parece estar mais quente, quase que certo, é o que nós podemos dizer. Para começar o processo, Wirtz era sempre cotado para ir para o Bayern de Munique. Estrela do Bayer Leverkusen, não preciso ficar explicando muito quem é o Wirtz, né? Estrela do Bayer Leverkusen, um dos grandes motivos do Leverkusen conseguir conseguir vencer aquele título da Bundesliga. Ele que foi claramente a grande estrela daquele time, foi o responsável para o time conseguir sair de uma fila eterna, né? Da sua grande história. O Bayer Leverkusen sai da fila por causa muito do próprio Florian Wirtz. Claro, também o esquema do Xabi Alonso, também outros jogadores importantes como o Ping Pong. Opa, Ping Pong que também já está acertado com o Liverpool. Enfim, mas peça central, cerebral, um cara que, gente, assusta quando você se lembra que ele tem 22 anos. Sim, ele tem 22 anos e ele já é tudo isso em termos de cérebro, de talento, de pensante, de playmaker num time como o Bayer Leverkusen, que destronou nada mais, nada menos do que Bayern de Munique, com a chegada de nada mais, nada menos que Harry Kane para substituir o Lewandowski. Ou seja, um time que já ganhava tranquilamente, veio o Harry Kane e fez muito gol, tá? O Harry Kane fez muito gol, mas não foi ainda assim páreo naquele ano. Nessa temporada já voltou a ser o Bayern de Munique novamente, inclusive o Harry Kane ganhou o primeiro título, mas naquela temporada o glorioso Florian Wirtz foi uma das peças-chave, se não a maior em termos de criatividade para que o Leverkusen chegasse ao título. E, como todos os grandes talentos da Alemanha, estava muito cotado para ir para o próprio Bayern. Só que isso mudou de uns dias para cá. O Liverpool começou de uma forma inesperada a aparecer como uma das possibilidades. Por que de uma forma inesperada? Porque claramente o Liverpool precisa de um camisa 9 para o time atual. Não são confiáveis nem Darwin Núñez, nem Diogo Jota, que o Darwin principalmente deve sair nessa temporada, o Diogo Jota talvez também saia. E o Liverpool está ali se encaixando com o seu meio-campo. Inclusive, para meio-campo, a peça que nós mais precisaríamos, em tese, seria um reserva, um competidor para o Gravenberch. Mas, claro, profundidade de elenco nunca é demais, visto que nós temos Jota e Elliott como opções para o meio-campo. E, claramente, para um time que quer dar um step up, um passo à frente, não seriam esses jogadores que nos dariam essa estrutura, né? Para a gente chegar aí em Champions League e continuar disputando nas cabeças ali pela Premier League. Mas claramente era lateral esquerda, zaga, competidor para o Gravenberch e camisa 9. Todo mundo já se ligou nessas posições, e agora com o Arnold sair no lateral direita também, mas o ping-pong chegou rápido, então já resolveu. Mas o Wirtz aparece como uma grande possibilidade. E o Liverpool aparece como terceira força, porque o Bayern, como já disse, era a primeira força, o Manchester City era a segunda força, clara, e depois vem
o Liverpool aparecendo ali meio que comendo pelas beiradas, como diz lá em Minas Gerais. Mas o Bayern fica sempre naquela de não pagar o que o Bayer Leverkusen quer, que é 150 milhões de euros. O Manchester City não tem o dinheiro que precisa. Omar Marmoush saiu caro para o Manchester City. Eu comentei com um amigo, o Lucas, no nosso grupo do WhatsApp hoje, e é uma grande verdade. O egípcio do Manchester City saiu muito caro. Foi uma clara compra de pânico, que a gente chama de panic buy. Compra de pânico. Eles não precisavam de jogador como o Marmoush, eles já tinham Doku, Foden, Savinho, enfim, Grealish, todo mundo lá. Eles não precisavam de um jogador como o Marmoush, porque o Haaland também tá lá. Só que aí o que aconteceu? Precisavam dar uma resposta, precisavam fazer alguma coisa. O Marmoush estava sendo cotado no próprio Liverpool, temos que dar uma resposta. Plau! Marmoush no City, agora faltou dinheiro para um jogador que eles precisavam, que seria uma luva para eles, um dedo no nariz, que é o Florian Wirtz, que na verdade o Wirtz é luva e dedo no nariz para qualquer time da Europa do grande escalão nesse momento. Dito tudo isso, tendo todo esse preâmbulo, agora eu quero levar vocês para a maior fonte que você pode ter nesse momento, tudo reunido do Liverpool, que é o Twitter dos caminhantes. Quero aqui dar meus parabéns para a Vitória, que faz uma cobertura maravilhosa e mais uma vez, tanto no caso Ping Pong, quanto agora no caso Wirtz e também em todas as outras coisas. Vocês vão ver que tem notícias sobre a base do Liverpool, tem notícias sobre os emprestados, tem notícias sobre várias coisas. Vai lá no nosso Twitter, segue o nosso Twitter, que é um lugar maravilhoso, fonte inesgotável de conteúdo de Liverpool para vocês. Tá bom? Combinado? @CaminhantesLFC. Só isso. CaminhantesLFC, Liverpool Football Club. CaminhantesLFC. É só você ir lá no Twitter, no X, no Instagram também você pode nos encontrar com essa mesma arroba. Mas o fato é que, dito tudo isso, o Liverpool com terceira força, as coisas acontecendo e tal, o City de repente parece que sai da jogada e fica Liverpool e Bayern. E depois disso, o que acontece? Tudo começou no parabéns ao Joe Gomes. Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo ali? Pronto, agora sim. Tudo começou no parabéns ao Joe Gomes. Sim, parabéns ao Joe Gomes foi há 8 horas atrás. Vocês estão vendo aqui? 8 horas atrás é o nosso post de parabéns ao Joe Gomes. Enfim, isso é uma brincadeira. Mas, e depois nós temos já notícia aqui, ó. De acordo com o Crystal Falco, o Bayern Munique está começando a temer pelo Florian Wirtz. O que é isso, gente? Começou a aparecer rumores de que o Bayern estava começando a mudar a narrativa. E apareceu, inclusive, um perfil que no nosso grupo de Instagram grupo de Instagram do Caminhantes, tá? Foi muito comentado, um perfil chamado, deixa eu procurar aqui para vocês rapidinho, Bayern Space. O perfil é esse, Bayern Space. Esse cara postou há alguns dias que toda a narrativa do Bayern com relação ao Wirtz é uma falácia. O Bayern já sabe que o Wirtz não vai para lá, para Munique. Então, só que isso à primeira vista pareceu, é um Indikaila alemão, né? É um Indikaila que fala, é um Indikaila que fala assim. Por isso que o cara tá falando desse jeito. Só que não, começou a fazer sentido tudo que ele falava. Ele falava que o Bayern já sabia que o Wirtz já tinha rejeitado o Bayern, que as estruturas do Bayern eram precárias entre aspas, em termos de comparação com os times ingleses, e isso tinha deixado o Wirtz impressionado, que o Kompany não tinha oferecido uma estrutura de tática adequada para o Wirtz, e por isso havia tido uma má impressão enorme, e pelo contrário, o Arne Slot tinha tido uma ótima impressão, porque mostrou claramente a ideia de jogo para o alemão. Então, tudo isso foi postado por esse perfil. E aí, ele disse: prestem atenção, daqui a pouco o Bayern vai começar a mudar a narrativa e a dizer que, na verdade, agora ele está começando a temer, não sei o quê. E tudo isso aconteceu de uma hora para outra no dia de hoje. Vocês estão vendo aí, 7 horas atrás, começou o rumor, o próprio Christian Falk do Bild, mostrando que o Leverkusen está exigindo 150 milhões e o Bayern não vai pagar tudo isso, então essa é a chance do Liverpool ganhar vantagem no mercado de transferências, chegando mais perto desse valor. E aí começou esse rumor durante o dia, 7 horas atrás. E aí tem aqui notícias sobre o slot, por isso que eu falo com vocês, vai lá no nosso Twitter, aqui ó, Caminhantes LFC, esse é o arroba que você tem que procurar, vai conseguir todas as notícias lá. Aí a Vitória já colocou aqui a imagem do nosso querido Sturridge com os olhinhos da bandeira alemã, e tá aqui ó, o Liverpool, essa foi a primeira grande notícia 2 horas atrás, a primeira grande notícia que deixou todo mundo assim, apavorosa, porque a primeira grande fonte, o David Ornstein,
postou que o Liverpool vai receber um grande impulso pelo Wirtz, porque o Wirtz estava na mira de ambos os clubes, o Bayern e o Liverpool, mas acredita que ele favoreça o Liverpool, embora eles ainda precisem fechar um acordo com o Leverkusen. Por quê? Qual que é a ideia? O Leverkusen quer o dinheiro. Esse é o grande entrave para o Bayern. E aí fica aquela grande dúvida, porque o Liverpool nunca foi o grande abridor de carteiras, né? Ele nunca foi de chegar e botar grana, apesar daquela grande questão do Caicedo. Quem lembra? O Liverpool colocou 110 milhões de libras na mesa do Brighton. O Brighton aceitou e o Caicedo preferiu ir para o Chelsea, um livramento daqueles maiores possíveis que a gente recebeu, principalmente porque como foi montado o nosso meio campo depois disso, né? E aqui tá falando que o Wirtz está sendo um dos talentos mais requisitados do futebol mundial, ele tem 22 anos, e aí vem alguma coisa que começou a aparecer. Ele visitou o noroeste da Inglaterra em busca de casas para morar, caso a mudança se concretize, porque quem cuida da história do Wirtz, da carreira, etc e tal, é a família. E a família também ficou impressionada. E aí, vamos ver se mais pra frente aqui vai sair mais informações. Aí vem um breaking. Liverpool e Leverkusen deve finalizar o acordo por Florian Wirtz. Bayern prefere vender Wirtz para fora da Alemanha. Bayern, no caso, Leverkusen. O jogador aguarda que os dois clubes avancem, né, no caso, nas negociações. Enquanto isso, os Reds estão acelerando e próximos a chegar a um acordo com o próprio jogador sobre o seu salário e tempo de contrato. Matteo Moretto é a fonte dessa notícia. Uma outra coisa que a gente tem que adicionar aqui. O Wirtz se sentiu muito incomodado com a forma com que o Bayern conduziu toda a história. Porque antes de ter qualquer tipo de acerto, antes de consultar o próprio Leverkusen, de tentar convencer o Leverkusen, porque o Bayern claramente já disse que não pagaria os 150 milhões de euros pelo Wirtz, e antes de qualquer coisa desse tipo, de tentar amaciar ali o Leverkusen, o Bayern já começou a jogar na rede que é o jogador que vai vir, E o Wirtz tinha que ficar respondendo isso nas coletivas o tempo todo. O tempo todo tem que responder, não sei o quê, justificar, isso é verdade, isso não é verdade. Isso incomodou demais, tanto o Wirtz quanto a família dele. Gente, não se enganem. Ah, mas como assim se incomodar de responder em entrevistas? Para um alemão, isso é uma coisa assim. É igual a galera ficou assustada com o Slot falando as coisas que ele falou na entrevista hoje sobre o Arnold. Gente, pro holandês é a coisa mais normal do mundo. Você sair, vai e fala. Pro próprio italiano, onde eu tô aqui também, eles falam com você na cara dura, eles não têm cerimônia, não. O brasileiro tem essa coisa de cuidar no jeito que fala, tal, não sei o quê, o jeito que recebe uma informação também fica meio dodó e tal. Não tem muito isso pro lado de cá. Então ele não gostei. Não gostei de você ficar falando de mim aí antes da hora, não. Isso é uma coisa que pesou muito no caso de lá. Aí aqui a Vitória até coloca, porque até isso a gente tem, tá? A Vitória cuida muito de fazer um filtro nas fontes. Então ela colocou aqui que o Matteo Moretto, jornalista do Revelo, ele é um jornalista confiável. Tem um ranking de confiabilidade das fontes lá. A Vitória cuida disso muito bem. Aí aqui, ó, o Liverpool já aprovou uma transferência recorde por Wirtz no valor de 130 a 150 milhões. E aqui começa a mudar a narrativa. Porque a grande incógnita do Liverpool sempre foi dinheiro, né? Sempre foi dinheiro. Porque o Liverpool, em momento algum, está quebrando a banca por salário. Pelo menos não é o que parece até agora. Tinha um salário de 400 mil libras na mesa para o Arnold, que ele rejeitou. Então esse dinheiro está aí pipocando. Pode ser que seja para o Wirtz. E o recorde, o Liverpool vai quebrar a banca mesmo é em termos de recorde de transferência. E parece que o John Henry abriu a carteira nesse sentido, e se tinha algum impedimento nesse sentido, não tem mais. E era o que mais pegava, porque se o Leverkusen não estava querendo vender para o Bayern por aquele valor, o Liverpool chegou com o valor e bancou. Sem ter muita conversinha, até isso pro Wirtz também pesou. Honraram o Leverkusen, deixaram o Leverkusen já, tipo assim, se eu vou sair, ao contrário de que alguns outros jogadores fazem, né? Se eu vou sair, que seja deixando o Leverkusen em bons lençóis, vamos dizer assim, com uma boa taxa de transferência recebida. Isso aqui, ó, só um parênteses, você lembra que eu falei com vocês que tava todas as informações? Informação sobre o Ingo Moura na seleção sub-17 da Inglaterra. Onde você encontra isso? Só no Twitter dos Caminhantes. Aí vem mais informação, ó. Wirtz deu sua palavra que não estará ao livro. Essa foi a primeira hora, o primeiro momento que o jogador saiu a notícia que o jogador deu a palavra, porque até aí estava incógnita. Se o Liverpool abriu a carteira para fazer o negócio com o Bayern, falta o jogador. Se o jogador deu a entender que estava de acordo e feliz com as estruturas do Liverpool e um pouco estranho com a situação do Bayern, com o técnico do Bayern, com a exposição anterior do Bayern, o que falta? O Liverpool se acertar com o jogador. Aí, nesse momento, o Florian Plettenberg deu a notícia que o Wirtz estava
bem com o Liverpool e deu sua palavra que queria juntar e se juntar ao Liverpool. Por quê? Uma outra coisa interessante. O Wirtz, até por isso que eu acabei de falar com relação à situação de antes com o Bayern de Munique, o Wirtz falou falou que quer que essa situação esteja resolvida antes das finais da Nations League. Antes das finais da Nations League, ele quer essa situação resolvida porque ele quer chegar na Alemanha, nas finais da Nations League, sem precisar falar sobre isso. Já tendo ido para onde é que ele vai e já resolvido para não ter que ficar respondendo para onde é que você vai, será para cá, será que é Bayern, será que é não sei o quê, enfim, ele quer isso resolvido. Então, e o Liverpool também tem interesse em resolver rápido. Aqui, ó, a notícia do Fabrício Romano, esse aí não preciso nem explicar que fonte é essa, falando que o Liverpool fez uma proposta formal ao Bayer Leverkusen 55 minutos atrás. Essa notícia saiu lá no Twitter do Caminhantes. Após o sinal verde do jogador, ou seja, o que o Liverpool estava esperando, o Liverpool e o Leverkusen estão em negociações pelo pacote de transferência e os Reds querem um acordo fechado o mais breve possível. Ou seja, o Liverpool não quer ficar sabendo de novela, não. Não quer saber de novela. E aí começam a sair mais notícias, né? As negociações fluíram nas últimas horas, os Reds querem agir rápido, isso também o Romano fazendo. A torcida dos Reds, com as notícias que o Reds pode se tornar o Reds, a Vitória colocando essa foto do Salah, é maravilhosa essa foto. E aqui, olha só, Liverpool e Bayer Leverkusen estão se aproximando de um acordo. Hughes fez um trabalho enorme nessa transferência. Here we go. Em breve, Fabrício Romano dando a notícia e sendo replicada aqui no Twitter dos Caminhantes. Gente, tá mais próximo do que nunca, tá mais próximo do que a gente imagina. Aqui já é o breaking de 17 de maio do próprio Frimpong, né, do próprio Ping Pong. Vou até dar um refresh aqui, para ver se a Vitória já não colocou mais coisa. Não, tá aqui, ó, 38 minutos atrás, Liverpool e Bayer Leverkusen se aproximando do acordo. Essa é a última grande atualização que a gente tem. Acho que vai sair alguma coisa só amanhã, ou no máximo amanhã, mais pro final da tarde, porque sim, está mais próximo do que nunca. Essas fontes que estão noticiando são fontes muito legais. Paul Joyce já falou alguma coisa, David Ornstein já falou alguma coisa, Fabrizio Romano já falou alguma coisa. Gente, tá vindo aí. Tá vindo aí o nosso camisa... Não é nosso camisa 10, nossa camisa 10 é o McAllister, mas o nosso playmaker. Eu disse uma coisa que eu vou voltar a dizer aqui, vou dizer aqui pela primeira vez, que é o seguinte. Desde que saiu o Felipe Coutinho para o Barcelona, que o Liverpool não traz um jogador desse estilo. O Wirtz é mais jogador do que o Firmino era quando saiu do Liverpool. Tem mais ferramentas, tá? A oferecer. Mas sabe o estilo de jogador, o perfil de jogador playmaker, de jogador camisa 10, entre aspas, de jogador pensador, criativo, etc. Finalmente a gente trouxe o substituto do Firmino. Só agora a gente trouxe o substituto do Firmino. A gente atacou em outras coisas, né? Pontas, box-to-box no meio, etc. Zagueiro, etc. Mas tentou atacar como centroavante com o Núñez, não conseguiu, mas enfim, tentamos. O fato é que só agora o Liverpool ataca de novo no playmaker e é um jogador geracional. Gente, 22 anos. É um jogador para jogar pelo menos 8 temporadas de alto nível. Alto nível. 8 temporadas de alto nível. Já imaginaram o que é 8 temporadas de alto nível? O Liverpool precisa de mais ainda. Pode ser que precise. E como que pode funcionar esse Liverpool? Eu já coloquei aqui uma vez, eu vou colocar aqui de novo o possível Liverpool de 24-25. Tá aqui, ó. O Wirtz jogando como falso 9 ao lado do Szoboszlai, onde tá CA ali, no caso seria o Gakpo, e tem o Mack e o Gravenberch um pouco mais atrás, o Salah pela direita. Ali tá o Bradley mais à frente, o Kerkez mais atrás, gente, mas não quer dizer exatamente isso, isso é um momento de jogo. Pode ter esse balanço, o Bradley ficar um pouco e o Kerkez sair também, até porque o Gakpo joga bem vindo pro meio, o Wirtz joga bem caindo pelo lado esquerdo, então eu espero muita movimentação, troca de posições, uma coisa maluca e extraordinária com todos esses jogadores em campo. Parecia sonho a primeira vez que eu coloquei isso aqui num vídeo da semana passada. Agora parece mais realidade do que nunca. O Liverpool está perto de trazer um jogador que muda as conversas, que muda de patamar, que muda o time de campeão da Premier League e de candidato a disputar a Champions League para favorito de todas essas competições com a chegada deles. E claro, a gente espera um pouco mais de reforços. Ainda, confirmação do Kerkez na lateral esquerda, tem o ping-pong na lateral direita, acho que precisa de um zagueiro ainda, a ver a questão do meio campo, se precisa de trazer o Bajcetic de volta, mais algum jogador para disputar com o Gravenberch, não acho que vai ser com
contratação dessa de 150 milhões, não acho que vai trazer mais um para o meio campo, não. Acho que vai ficar com o Endo, vai trazer o Bajcetic, colocar ali para fortalecer o meio de campo em termos de profundidade, mas sem uma contratação bombástica ali. A grande incógnita é, e o ataque? E o camisa 9? A gente vai jogar com esse esquema que eu falei e abdicar totalmente do camisa 9? Significa que o Jota vai ser o nosso reserva ali de ataque e que pode entrar para tentar fazer essa do centroavante às vezes? A única opção nossa de centroavante vai ser o Jota. Nós vamos ter um cara alto ali para disputar de 9? Essas ficam as grandes incógnitas, mas é só lembrar que faltam 3 semanas para abrir a janela de transferência, se eu não me engano. E nós já temos, para cada semana que falta, quase que 3 contratações acertadas. Seja o Kerker, seja o Ping Pong, seja o Wirtz. Essa é a nossa situação atual. Me fala o que você tá achando disso tudo. Vídeo de 20 minutos falando sobre o Wirtz, falando sobre tudo que aconteceu nessa sexta-feira maluca de onde a gente saiu para o Bayern, talvez imaginando que as coisas vão mudar, para o Fabrício Romano falando que o Here We Go tá em breve. Me fala o que você acha disso tudo, se você tá na expectativa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não viu o pré-jogo, veja que isso saiu mais cedo. E agora, espero vocês no domingo, a gente vai repercutir muito mais isso, esperando ter mais novidades, e vamos assistir o Liverpool levantar a taça. Van Dijk levantando a taça, recebendo a taça nas mãos de uma outra lenda do Liverpool. Não sabe quem é? Vai lá no vídeo do pré-jogo que lá eu falo tudo. Um grande abraço. Fica ligado que tiver alguma notícia bombástica, algum fechamento bombástico, alguma confirmação bombástica, voltaremos para falar mais sobre isso. Tá certo? Até a próxima. Afinal aqui, você não caminha sozinho.